consagrar-te, meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra de Deus. E a mensagem tem como título: Quem é Jesus? Eu não sei se você já parou para pensar ou já se perguntou quem é Jesus. Muitas pessoas servem a Jesus, mas às vezes não conhecem o Jesus a quem ele serve. Que nome é esse tão importante, tão essencial para as nossas vidas, que é um nome comentado em todos os lugares há bastante tempo, né? Há mais de 12.000 anos do seu nascimento, e muito antes do seu nascimento havia profecias que apontavam para a vinda de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Que nome é esse que é falado em vários países, em várias culturas, em vários idiomas e dialetos, por diferentes tipos de pessoas e de classes sociais, né? Sejam ricas ou sejam pessoas pobres, sem tantas posses, seja por diferentes etnias, por diferentes raças, pessoas com diferentes cores, pronunciam o nome de Jesus, falam no nome de Jesus ou ouvem acerca do nome de Jesus. É um nome citado e proclamado em diferentes pontos da terra. Jesus não foi apenas um personagem histórico que veio a este mundo fazer parte da sociedade, cumprir os seus deveres, ter os seus direitos. Ele foi um nome que dividiu até o calendário, né? Antes e depois de Cristo, dividiu a história. Esse homem chamado Jesus, que veio nesta terra, não apenas foi um personagem, assim como eu e você, mas ele é o Filho de Deus. O Filho do Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos alcançar a salvação, a vida eterna. Esse homem veio a este mundo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E hoje está à destra de Deus. Assim, a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala acerca dele. Com base nas Escrituras Sagradas, nós compreendemos quem é esse Jesus. Ele foi um homem, 100% homem e 100% Deus. E eu gostaria de destacar a primeira coisa acerca desse Jesus, do qual a Bíblia fala. Jesus é Salvador. A palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 5, do versículo 30 ao 31, fala assim a respeito desse nome, destacando quem é esse Jesus do qual eu estou falando nesta noite. E ela diz que Jesus é Salvador. Diz assim a palavra: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador,
a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Né? Isto aqui é uma passagem na qual um de seus apóstolos, pregando a palavra de Deus, ressaltava o papel de Jesus como Salvador. Ele acusava o povo de Israel de ter matado o Salvador, mas Deus o ressuscitou e o colocou à sua destra e exaltou a condição de príncipe e salvador. Mas salvador de quem? Salvador do seu povo. Aquele povo que está com o coração arrependido. A palavra de Deus ainda diz assim, lá em Lucas 2,11, acerca desse nome, ressaltando quem é esse Jesus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, são várias as menções na Bíblia ressaltando que Jesus é o Salvador dos homens. Né? A Bíblia ainda diz lá em Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque esse Salvador um dia retornará a esta terra para buscar o seu povo lavado e remido pelo seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós vimos, né, a primeira coisa, que Jesus é Salvador. Este título é dado a Jesus. Ele é Salvador e não a mais ninguém. Uma outra coisa, a segunda que eu gostaria de destacar, é que ele não apenas somente é o Salvador, mas ele é o único nome que salva, o único Salvador. Porque a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 4, no versículo 12, que e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O contexto aqui desse texto fala da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, quem é Jesus? Ele é Salvador. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta noite. A segunda coisa, ele é o único Salvador. O único. Fora dele não há salvação. A salvação só está na pessoa de Cristo. Ele é o único que tem poder para salvar. A terceira coisa que eu gostaria de destacar acerca de Jesus é que ele é o Salvador de todos os homens e do mundo. A Bíblia diz, lá em 1 João 4,14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E nós sabemos que Deus salva. Amado ouvinte, Ele salva o miserável pecador. Quantas e quantas pessoas existem nessa terra que são salvas por Jesus e passaram a viver uma vida com Ele, piedosa, porque reconhecem na pessoa dele o seu Salvador. E quem desta forma procede, crê em Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo guia, né, para fazer a vontade de Jesus. Então, nesta noite, mais uma coisa que nós vemos, né, que Jesus é o Salvador dos homens. Jesus é o Salvador dos homens. A terceira coisa. Vamos a mais um ponto acerca de quem é esse Jesus.
o quarto desta noite, é o que tira o pecado do mundo. João o Batista, quando estava em uma certa ocasião, ao ver Jesus se aproximando, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nome que tira o pecado do mundo. Você, amado ouvinte, pode estar pensando nesta noite, sem ainda conhecer quem é esse Jesus, mas entenda uma coisa. Jesus, ele quer ter um relacionamento com você. E para ter esse relacionamento, ele limpa o seu coração. E aí você estará apto para ter intimidade com esse Jesus. Porque o pecado faz separação entre a minha e a sua vida com a de Deus. Porque Deus não se relaciona com o pecado. Primeiro ele limpa e aí ele tem um relacionamento com você. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra coisa, a quinta, acerca desse nome, Jesus, dessa pessoa, desse homem que veio a esta terra e hoje está à destra de Deus, né, intercedendo por nós. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. É o único intercessor. E qual é a prova que se tem acerca disso? Está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, a fonte de toda a verdade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5 diz, falando acerca de Jesus, o Cristo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus é o nosso mediador, aquele que intercede por nós, diante de Deus. Meu amado ouvinte, você precisa de salvação? Então recorra a Cristo. Ele é o seu único mediador. Peça a Deus em nome de Jesus. O mediador é aquele que intercede, que faz uma parte se aproximar da outra parte. Você é esta parte. Você é o homem. A outra parte é Deus. E o mediador é Jesus. Ele faz você se relacionar com Deus. Ele faz você se relacionar com Deus. Nesta noite você está tendo a oportunidade de se relacionar com Deus, para que você tenha o Salvador morando em seu coração. A sexta coisa acerca de Jesus é que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz que no seu manto e na sua coxa há um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Apocalipse 19, o versículo 16. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus ainda diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Apocalipse 17, versículo 14. E para terminar esta abençoada reflexão nesta noite, meu amado ouvinte, falando acerca desse nome precioso, o nome que está acima de todo nome, né? E todo joelho deve se dobrar diante desse nome.
e somente diante desse nome, o nome de Jesus. A Bíblia ainda diz que ele é o bom pastor, o grande pastor das ovelhas, ou seja, aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que é provedor, que não deixa faltar nada para os seus filhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus. Ele ainda diz, falando acerca de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Se você anda em trevas, Cristo é a luz do mundo. Ele quer iluminar a sua vida, a sua mente e mostrar que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o pão da vida, a fonte da água da vida eterna. Ele ainda diz: eu sou a porta. E ele ainda diz acerca de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome. Ele tem poder para curar as enfermidades, restaurar aquilo que estava perdido, restaurar as famílias. Ele tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para curar a enfermidade. O médico já pode ter lhe desenganado, mas Jesus tem poder. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para libertar os cativos, os que estão enfrentando na sua vida os problemas do vício, do álcool, das drogas e demais vícios. Jesus tem poder para libertar. Se você está sem esperança, Jesus é a sua esperança. Se você está passando por uma dificuldade financeira, Jesus pode suprir a sua dificuldade. Ele pode trazer o sustento para a sua vida. Se você não sabe o caminho por onde seguir, ele se apresenta como o caminho. Se você está vivendo uma vida de ilusão, de mentira, de falsidade, Jesus é a verdade. E Jesus é o seu Salvador. Se você está precisando de salvação nesta noite, se você ainda não sabe o que será da sua vida após a sua morte, após passar esta vida, saiba que Jesus nesta noite oferece resposta para a sua vida. Ele é a ressurreição e a vida. Você quer ir morar no céu? Então você precisa crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque depois dessa vida, todos aqueles que creem no nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador e passam a andar com Ele, estarão com Ele para todo sempre no céu. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus, é o Salvador do mundo. É o Salvador de todos aqueles que confessam o seu nome, que entregam a sua vida para viver com Ele. Então, nesta noite, meu amado ouvinte, Jesus se apresenta como Salvador da sua vida. Ele quer ter um relacionamento com você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador.
Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar, faz-me andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer: meu descanso és tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser,